Fala, violonista, promessa é dívida. Como eu havia falado que todas as terças-feiras eu estaria colocando aqui, o vídeo sobre os modos gregos. Então, segue o vídeo com você. Vamos desculpando aí os barulhos externos. Eu moro aqui perto de muitos vizinhos, então, às vezes, algumas vozes pode ser que você esteja escutando aí. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Cláudia, segue o canal, compartilha o vídeo e vamos aproximar aqui para que você tenha uma melhor visibilidade, ok? Para começar falando sobre os modos gregos, E eu já havia falado na aula anterior sobre a escala mãe, que é a escala de Dó maior. A escala de Dó maior, ela é a escala mãe porque ela é a escala central. Através dela se originam tanto os modos gregos, tanto como a escala diatônica maior relacionada ao ciclo de quintas e ao ciclo de quartas, que é em relação aos bemóis. E o ciclo de quintas está relacionado também aos sustenidos, ok? Já tem vídeos meus aí que eu já explico sobre isso, ok? Ciclo de quartas e ciclo de quintas. E sendo escala mãe, tem aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A regra é a mesma, não muda, em relação à escala diatônica. Ela vai seguir sempre esse padrão de semitom do terceiro para o quarto e semitom do sétimo para o oitavo. Isso aqui está relacionado à escala diatônica maior, em ciclo de quartos ou em ciclo de quintas. Quando ele vem para os modos gregos, sendo a escala mãe, a escala de Dó, ele já muda de nome, já não falamos mais de escala de Dó maior, tratamos ela como modo jônio. Porém, como ela é escala central, quando ela vem para o modo jônio, ela não perde essa característica do terceiro para o quarto semitom e do sétimo para o oitavo semitom. Permanece isso aqui porque ela é escala mãe. Outra coisa que eu vou falar em relação ao grau relativo. Toda escala maior ela tem o seu grau relativo. O grau relativo também já expliquei sobre isso. Se não tiver enganado, acho que eu já expliquei, sim. Tem algum vídeo meu aí falando. É sempre o sexto grau e ele é sempre o grau menor. E eu vou explicar o porquê, Eu coloquei até em destaque aqui nessas notas. Então, assim, eu vou separar aqui para os modos maiores, o Dó maior, que ele já está aqui no topo da lista, Ele deu nome à escala e também está dando nome ao modo. Eu separei aqui o Fá e separei aqui o Sol. O Dó, ele vai dominar ou chefiar os modos maiores. E eu coloquei aqui o Lá para chefiar os modos menores. Por que eu estou falando isso? Lembrem aí que quando nós montamos as tríades, o que é as tríades é o que compõe um acorde. Eu coloco a tônica, a terça e a quinta para formar a tríade do acorde. Então, a tríade de Dó é o Mi, a tríade a tríade, quando eu falo, o terceiro grau de Dó é o Mi e o quinto grau de Dó é o Sol. Quando eu trago para cá, coloco Dó, Mi, Sol, eu formo o acorde de Dó maior. E a tríade dos menores, Quando eu coloco aqui 1, 2, 3, Ré, o Fá é o terceiro, Ré, Fá e Lá é o quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu formo um acorde de Ré menor. O que é que determina se um acorde é maior ou menor? Vai ser sempre a terceira nota daquele acorde. Já tem vídeo também explicando sobre isso aí no canal, ok? Então, como é que está classificado realmente a escala maior? Sempre assim, o primeiro grau é maior, o segundo grau é menor, o terceiro grau é menor. O quarto grau é maior, o quinto grau é maior, o sexto grau é menor e o sétimo grau é diminuto, mas ele vai entrar para os modos gregos menores. Se você observar aí, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o Fá, joguei aqui, peguei o Sol e coloquei aqui, deixei o Dó aqui mesmo. Significa que, já que a escala de Dó é a escala mãe, e tem aqui os modos gregos, que também se origina da escala mãe, que é a escala de Dó. O Fá vai fazer parte do modo maior e o Sol vai fazer parte do modo maior. Por quê? Na escala diatônica, ele está como quarto grau maior e também está como quinto grau maior e o Dó está como primeiro grau maior. Observe que não mudou em relação aos maiores.
E agora eu estou aqui com o menor. Eu coloquei aqui o Lá como o chefe, né? Aquele que vai dominar os menores. E na escala diatônica, quem são os graus menores? Ré, que o segundo grau é menor, terceiro grau menor, sexto grau menor, sétimo grau diminuto, que vai fazer parte dos menores. E o Lá menor, e o Lá está aqui dominando, né? Coloquei como chefe, porque ele é o grau relativo de Dó e permanece os mesmos distância de intervalo, né? Em alguns trechos aí. Então, aqui ele está como chefe dos menores. Sendo assim, aqui vai ser o Lá menor, aqui vai ser o Ré menor, o Mi menor e o Si diminuto, né? Que faz parte que é o sétimo grau, melhor dizendo, que está como diminuto em relação a ser uma escala diatônica, mas aqui ele vai fazer parte como se fosse também dos menores, ok? Observe que, como eu tinha falado, né? A escala de Dó, a escala mãe. O que foi que realmente mudou aqui em relação aos nomes gregos, né? Porque eu não estou falando de escala diatônica, estou falando de modos gregos. E a outra coisa que mudou foi que na escala diatônica, em ciclo de quintas, ela tem alterações de sustenido e bemóis. O sustenido está relacionado ao ciclo de quintas e os bemóis está relacionado ao ciclo de quartas, ok? Mas em relação ao grau C maior ou C menor, ele não perdeu a característica. O Dó vai continuar como maior, o Fá vai continuar como maior e o Sol vai continuar como um grau maior. Mesmo nos modos gregos, eles vão permanecer como maiores, ok? Sendo assim, vou partir agora para a próxima etapa. Já que eu já expliquei na aula anterior sobre o dó jônio, agora depois dele, o quarto grau, que eu vou trabalhar aqui como o grau maior, é o Fá. Quando ele vem para modos gregos, ele já não fica como Fá maior, porque ali é modo jônio. Ele vem escrito como Fá lídio, ok? Ele vem como Fá lídio, ok? Vamos ver aqui, dar uma aproximadazinha. Então, aqui ele está como Fá lídio. E depois do Fá, quem vem? Sol. Depois do Sol, quem vem? Lá. Si. Dó. Ré. Mi. Fá, que é o final. Aí eu vou colocar outro Fá. Antes de eu colocar aqui o lídio, Fá lídio, eu vou colocar o outro Fá aqui, sequência de escala. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, digamos que aqui é a escala diatônica maior de Fá. E aqui é o Fá lídio, ok? Note a diferença. O Fá lídio não tem alteração nenhuma e a escala diatônica de Fá maior, ele tem alteração no bemol, no Si, que é o bemol. E o modo grego não tem nenhum tipo de alteração. E por que faz necessário você entender sobre isso? Porque justamente o que acontece? A característica do modo grego relacionado ao Fá lídio, ele tem o seu quarto grau aumentado. Por que ele está aumentado? Porque o bemol, ele reduz a nota, meio tom, ele está meio tom abaixo. Então, Dó, Si bemol. E no lídio, sendo Fá lídio, ele está meio tom acima. E por isso que a característica do Fá lídio é ter o seu quarto grau aumentado. Ó. Essa é a característica, porque, logicamente falando, vamos lá dar mais uma explicação. Do primeiro para o segundo, sendo a escala de Fá maior, né? Do primeiro para o segundo, eu tenho um tom. Do segundo para o terceiro, eu tenho um tom. Do terceiro para o quarto, eu tenho um semitom.
Do quarto para o quinto eu tenho um tom, do quinto para o sexto eu tenho um tom, do sexto para o sétimo eu tenho um tom, do sétimo para o oitavo eu tenho um semitom, né? Ou seja, essa é a regra da escala diatônica para todas as escalas diatônicas, em ciclo de quarta e em ciclo de quinta. E se você observar, quando chegou aqui, ó, porque do terceiro para o quarto eu tenho um semitom, porque eu reduzi aqui, ó, ele tem meio tom, lá, si bemol, para ficar com um tom, por isso que ele fica aumentado, no caso do Fá lídio, si, dó, melhor dizendo, lá, si, melhor dizendo, né, que o meio tom é do lá para o si. Então, do lá para o si, eu tenho o quarto grau aumentado. E do quarto para o quinto, eu tenho um semitom. Isso quer dizer que, falando sobre a característica da sonoridade, né? Do sulfalídeo, ele tem uma característica de causar tensão, é um som flutuante, como eu falei agora, né? A questão de essa tensão está relacionado às músicas que, vou dizer assim, até para trilhas sonoras de música de suspense também, né? Porque quando eu for fazer aqui as trilhas, você vai saber por que eu estou falando isso. E a característica do Fá lídio é porque ele tem o seu quarto grau aumentado, porque aqui ele está natural, ele não está memorizado. Então ele ficou com meio tom acima, Lá, Si. E aqui sempre meio tom abaixo, Lá, Si bemol. E como é que a gente agora vai destrinchar, né? Isso aqui é para você ver a diferença entre um e outro. Como que nós vamos fazer aqui as tríades? Vamos lá, como é que fica essas tríades do Fá lídio. Então, 1, 2, 3. Em relação a você fazer as tríades, não muda. Continua sendo a terça e a quinta, ok? Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui Fá maior. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu encontrei aqui o Sol maior. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui agora o acorde de Lá menor. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui agora... Não sei se eu apaguei aqui, foi. Um, dois, três. Si, Ré. 1, 2, 3, 4, 5. Fá. Si, Ré, Fá significa que eu tenho um acorde diminuto. Dó, Ré, Mi. Então, Dó, Mi. Depois do Fá, quem vem? Sol. Significa que eu tenho aqui um Dó maior. Ré, Mi, Fá. O terceiro é o Fá. Quem é o quinto depois do Fá? 1, 2. Lá. Ré, Fá e Lá significa que eu tenho aqui um Ré menor. E agora eu tenho, né, o sétimo. Mi, Fá, Sol. O terceiro é o Sol. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O quinto é o Si. Significa que eu tenho aqui um Mi menor. E aí eu lhe pergunto, você toca esses acordes aí? Eu acredito que sim. Outras músicas você já tocou, com certeza. E toca o Fá, o Sol, Lá menor, né? O Si diminuto, Dó, Ré menor, Mi menor. Mas você vai perceber aqui, que eu vou colocar aqui também as tríades do Fá, né? Eu apaguei, não deveria ter apagado, mas tudo bem. Eu vou colocar aqui para você notar a diferença. Fá, Sol, Lá,
si, dó, ré, mi, fá. Então, aqui é a escala diatônica. Eu quero que você faça a comparação entre a escala diatônica e o modo grego, falídio. Vamos lá. Eu vou repetir tudo que está aqui. Não vai mudar nada em relação às tríades. Então, eu tenho aqui Fá, Lá e Dó. Significa que eu tenho Fá maior. Sol, Si bemol, porque ele está aqui. Ré. Significa que eu tenho um Sol menor. Lá, Dó e Mi. Significa que eu tenho um Lá menor. Estou colocando em Si primeiro. Si, Ré e Fá. Significa que eu tenho um Si bemol maior. Aí eu tenho agora aqui Dó, Mi e Sol. Significa que eu tenho um Dó maior. Vou colocar em cifras. Ré, Fá e Lá. Significa que eu tenho um Ré menor mesmo. Mi, Sol e Si. Significa que eu tenho um Mi. Um Mi menor. O outro é repetição. Note a diferença, ok? Então, a diferença... Vou aproximar mais um pouquinho aqui, ó. Olha aí. Na escala diatônica maior, essa aqui não é o modo grego. O modo grego é de baixo. Na escala diatônica maior, de Fá maior, a diferença dele, né? O diferencial dele é o quarto grau, que é o Si bemol. E no Fá lídio, o diferencial também está no quarto grau, porque é maior, porque ele é aumentado. Por que ele é aumentado? Porque de Lá para Si bemol eu tenho meio tom, de Lá para Si maior eu tenho um tom. Então, quando se formam os acordes da escala de Fá maior, da escala diatônica, o primeiro grau permanece, fica Fá maior, o segundo grau fica Sol menor. Já no outro, né, no lídio, ele fica Sol maior. E aqui, no diatônico, ele fica Sol menor. O Lá menor permanece, já o Si fica Si bemol maior. Quando chega aqui, ele fica Si diminuto. No Fá lídio, ele fica Si diminuto. Dó, ele fica ele mesmo, Dó maior, e lá também ficou a mesma coisa, não mudou. E aqui o Ré menor, né, que é o sexto, ele repetiu. Quando chega no sétimo grau, na realidade, né, ele não aqui ele não fica um Mi menor. Por que que ele não fica um Mi menor? Que eu botei aqui, mas está errado. Esse Si aqui ele tem que ser bemolizado, porque ele está aqui, ó. Ele ficou um Mi diminuto, entendeu? Ele ficou um Mi diminuto. Por que ele ficou um Mi diminuto? Por causa do grau bemolizado, porque ele tem meio tom. E no Fá lídio ele ficou Mi menor, porque não é diminuto o Si, é um Si natural. Então aí você vê a diferença e pode fazer a comparação entre um e outro. E quais as músicas que se aplicam? Né? Porque, por exemplo, na escala diatônica, aplicamos várias músicas, né, com a tonalidade de Fá. Mas quando chega no Fá lídio, já não tem tantas aplicações assim, né? O que é que tem? Alguns trechos, porque já que o grau do diferencial, né, é o quarto grau, ele está aqui, porque ele é natural, ele tem o seu grau aumentado. O diferencial, né, na utilização desse modo grego, do Fá lídio, está relacionado, na realidade, assim, alguns cantores, por exemplo, de música popular brasileira, utilizam trechos. Por exemplo, Tom Jobim, Toquinho, Milton Nascimento, entre outros. Talvez se você pesquisar aí na web, você vai achar, entendeu? Quando chega, né, já aqui na escala diatônica maior, já é muito utilizado. Tem muitas músicas de tonalidade em Fá maior, mas
Se tratando do Fá lídio, eles usam apenas alguns trechos, mas isso você tem que fazer análise. Mas, por exemplo, a música mesmo, a trilha sonora, não é nem a trilha sonora, né? No caso é a música de entrada dos Simpsons, né? Ele tem essa tensão, esse si diminuto aqui, ele causa uma certa tensão. Ele também tem, né, assim, uma característica de um som flutuante, e ele é como se fosse assim utilizado também como suspense, né? Porque ele já é um trítono, então já tem toda essa sonoridade. Mas tem também, acho que é o StarTech, e tem outros aí, os internacionais. Mas eu digo assim, não é que as composições são todas construídas em todo o sistema dele, ó, com todas as tríades, não é isso. São trechos musicais, são trechos, né, dentro das composições que os autores utilizam. Então, você que é compositor, né, baseado nisso aqui, você também pode fazer as suas composições e até pesquisar e descobrir que você pode até analisar assim, poxa, essa música aqui tem um som diferencial. Você pode fazer, pegar os acordes daquela música ali e fazer uma análise para ver se realmente está inserido nos modos gregos, se tem algum trecho que tem os modos gregos ali. Ok? Uma outra coisa, né? Me perguntaram sobre empréstimo modal. O que é o empréstimo modal? O empréstimo modal realmente está relacionado a pegar emprestado algum trecho, né? Algum acorde aqui dos modos gregos. Mas na prática, né? Eu vou mostrar aqui, vou pegar uma música aqui evangélica, para eu lhe mostrar como que se aplica, né? É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, vou botar o som aqui, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A tonalidade dessa música aqui, Dó. Onde é que está o empréstimo? O empréstimo é um acorde de passagem. Ele não faz parte da escala. Então, se é de passagem, já está dizendo, é empréstimo modal. Eu peguei algum acorde emprestado, né, do modo gregos e apliquei na música. E como é isso? Então, eu peguei aqui o acorde de sol. Ao Rei eterno, imortal, invisível, amor. Isso aqui é o empréstimo e isso aqui é o empréstimo. Por quê? Eu coloco o Fá mesmo e automaticamente logo, né, coloquei o Fá menor. Aqui eu coloquei o Sol e automaticamente coloquei o Sol menor. Eu transformo um acorde maior em um acorde menor. Ele é o próprio Sol, não deixou de ser Sol. Sol maior, Sol menor. Fá maior, Fá menor. Peguei emprestado, né, aí dos modos gregos. Quando nós estivermos trabalhando com os modos menores, você vai descobrir que tem muitas músicas, né, ou muitos acordes menores que também está relacionado, ou que tem até também no ciclo de quartas, que é um ciclo de bemóis, mas, né, é chamado também de empréstimo modal. Por quê? Porque muitos acordes que tem também no ciclo de quartas, né, tem também dentro dos modos gregos. Mas basicamente é isso aí, para não complicar, porque não tem nada de complicado. É você transformar um acorde maior em um acorde menor, né? E deu certinho, porque a autora colocou, né? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Só mesmo. Ao Rei eterno,
só menor. Então, basicamente é isso aí. Muitos desses assuntos, gente, eu tenho no livro, né? No livro que eu construí para poder repassar para vocês. Está bem aqui nesse livro. Eu vou deixar o QR Code tanto do meu WhatsApp quanto do meu link de pagamento aqui, ó. Então, eu estou tirando muitos assuntos aqui, né? Desses módulos gregos, deste livro aqui. Tem pessoas que estão comprando, né? E já está com certeza estudando. E você está fazendo o que ainda que não adquiriu o seu? Né? Ele está por 70% de desconto. Para mim, saiu por quase R$60 e eu estou passando por R$14,90, ok? Então, se você gostou da aula, curte, compartilha e até a próxima, ok? Valeu!